Alô amigos, bom dia, estamos de volta com o programa Viva a Vida. Hoje é sábado, estamos aí na expectativa de um grande dia amanhã, o dia do Senhor, domingo, dia de estarmos na casa de Deus, servindo a Deus, oferecendo a Ele a nossa gratidão. Você deve ir à casa de Deus agradecer pela semana que você viveu. Vivemos num mundo de tanta confusão, turbulências, assaltos, e quando a gente chega em casa, a gente tem que levantar as mãos e dizer: Senhor, muito obrigado pela tua proteção. Vá à igreja amanhã e agradeça a Deus pela vida, com certeza Deus vai acrescentar muito mais ao seu coração. Venha participar conosco dos nossos encontros e participe agora com atenção deste programa Viva a Vida, porque ele traz para você algo muito importante e eu tenho a certeza que vai edificar você e dar condições de viver uma das semanas melhores da sua vida. Que Deus abençoe, fique conosco, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Viva a Vida e temos hoje ao nosso lado o Bispo Miguel Inculto. Ele passou um período assim ausente do nosso programa, ausente da igreja, passou por uma pequena cirurgia, mas como ele só vai falar, não precisa de enxergar, está com um problema num dos olhos, nós vamos ter um bate-papo muito interessante. Bispo, bem-vindo, como é que está de saúde? Bom dia, Bispo, bom dia a todos os nossos amigos que participam desse nosso programa. É bom estar aqui mais uma vez e a saúde está boa. Está boa. Os olhos também estão bons, está tudo em ordem. Tudo sob controle. A Deus. Pode falar tranquilamente. Posso falar. Então tá bom. Se bem que eu nunca fui bom de falar com os olhos mesmo, né? Então vamos lá. Que aliás você sabe que os olhos têm uma linguagem muito persuasiva, né? Com certeza. Os olhos falam. Basta sua mulher olhar para você que você abaixa a cabeça, não é? A gente sabe que tem uma linguagem muito forte. O bispo sabe, eu não sou tão antigo assim, não é? Mas eu sou... Parece, mas não... Pois é que eu estou pintando o cabelo de branco. Mas eu, quando era menino, eu sou desse tempo em que os pais exortavam e controlavam a gente pelos olhos. Bastava um olhar para que você soubesse que estava fazendo alguma coisa errada ou que você devia parar com o que você estava fazendo. Bispo, nós escolhemos um assunto que eu, pelo menos, acho muito importante, penso ser muito importante, até mesmo para a igreja, que é a respeito do diálogo. Você sabe que há muitos ditados populares, mas um ditado que diz assim: é conversando que a gente se entende, né? E, obviamente, esse provérbio fala de diálogo, fala de conversa. Eu queria saber do irmão o seguinte: se há alguma diferença entre uma conversa e um diálogo? Bom, eu entendo que sim, né? Os amigos do programa sabem que o irmão tem esse dom de só fazer pergunta complicada para nós. Eu acredito que sim, que há uma diferença, não é? Talvez seja muito sutil mensurar isso. Né? Eu penso, essa não é especificamente, a minha resposta já foi objetiva, que há uma diferença. Eu penso que a incapacidade de dialogar, muitas das vezes, tem a ver com essa coisa humana, talvez ligada ao orgulho, à pressuposição que nós sabemos. Quando uma das partes pensa que eu já sei, eu estou certo, parece que não se aceita mais o diálogo, porque a pessoa passa a conversar ou a discutir só na tentativa de impor seu ponto de vista, a sua opinião. Então, aí eu perguntaria, torna-se difícil, então, um diálogo, quando há esse tipo de restrição, um diálogo aberto, um diálogo franco, que, na verdade, é o verdadeiro diálogo. Sim. Então, quando a pessoa mostra uma certa resistência, a pessoa começa a se fechar,
o diálogo então desaparece, passa a ter apenas me parece uma conversa, né? Porque conversa não tem compromisso, você fala, mas não, o diálogo pressupõe uma troca, né, de opinião, uma troca de conceitos ou uma formulação de algo, nós vamos partir desse ponto e caminhar nessa direção. Eu entendo assim, um respeito. Para que haja um diálogo, é preciso que haja um respeito pelo outro e um interesse verdadeiro, sincero, pelo que aquela pessoa pensa, ou como aquela pessoa vê aquela situação, ou qual é o seu caminho, o seu pensamento para que aquela dificuldade ou aquela dificuldade seja resolvida, não é verdade? Eu tenho procurado ler bastante a respeito da igreja de hoje, a igreja chamada igreja pós-moderna, e me parece, pode ser uma opinião minha, que a igreja se tornou hoje muito intimista. Então eu perguntaria ao irmão, será que a falta de diálogo da igreja tem dificultado a divulgação do Evangelho? Olha, bispo, eu penso que isso não é um princípio que a gente possa colocar dessa forma, que a igreja, por estar intimista. Na verdade, falando desse diálogo da igreja com o mundo, ou com as outras demais camadas igrejas da sociedade, ou as demais igrejas, ela parte dessa questão dessa opinião de que a minha posição é certa. Parece que se nós vamos dialogar, ou não temos mais essa capacidade de sentar, de nos considerar, eu falei de respeito, se não há esse respeito, né? Porque isso pode acontecer num casamento. Você pode estar casado com uma pessoa e não ter o respeito que é necessário para sentar com aquela pessoa e gastar o tempo de ouvi-la. Isso também tem a ver com a igreja evangélica de uma maneira geral. Os tradicionais estão arraigados na sua posição, os pentecostais, não. Se não for sentar e parece que dialogar vai ser uma perda de tempo ou uma tentativa sempre frustrada de impor a sua opinião. Eu me lembro que no início do trabalho da Nova Vida, não necessariamente no início, mas num período da igreja, o bispo Roberto, fundador, né, ele entrou para um trabalho chamado Diálogo com o Vaticano. Foi criticado, foi questionado, que a Nova Vida estava se aproximando, estava se tornando católica, quando na realidade aquele trabalho existia para dirimir dúvidas, ou pelo menos entrar num consenso a respeito de situações que eram, na época, vamos dizer assim, diferentes, né? Tratamento de pé do batismo, como é que se comporta nisso, como é que se comporta naquilo. Quer dizer, ninguém estava querendo convencer o outro, estava apenas tentando dialogar, né? E a minha pergunta nesse finalzinho aqui do nosso primeiro bloco é o seguinte, a discussão, será que ela poderia ser chamada de diálogo? Bispo, eu acredito que não. Eu acredito que não, porque a Bíblia, a palavra de Deus, me exorta, me encoraja a fugir do que é uma discussão. Me parece que quem gosta de discussão, parece que é discussão por discussão mesmo. Parece que a coisa é só... Eu confrontei, coloquei, né, impus o meu ponto de vista, acalorou aquela conversa. Eu acredito que uma discussão não é um diálogo. Nós vamos segurar um bocadinho mais essa resposta do bispo, porque a gente volta em seguida para complementar e tentar esclarecer e ajudar você neste contexto de dialogar, principalmente no seu diálogo em família. Fique conosco. Viva a Vida volta logo em seguida. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja,
a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O silêncio das mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Estou conversando com o Bispo Miguel Incuto, recém-operado, pastor da Igreja de Nova Vida de Caxias, que retorna ao nosso programa. Nós estamos conversando sobre dialogar, estamos dialogando nesta manhã. Bispo, nós sabemos que dialogar não é apenas, obviamente, o irmão sabe disso, trocar palavras. O diálogo tem um contexto, tem uma razão de ser, tem um propósito, né? Serve certamente para definir, para traçar rumos, para acertar valores. A pergunta que eu faço é o seguinte: como manter um diálogo, eu chamaria aberto, sem perder a sua essência, né? Com a pessoa que, como você acabou de colocar aí, resiste a aceitar a opinião? Bom, isso não é uma tarefa fácil, né? Porque se eu resisto, se eu quero dialogar para apenas impor a minha opinião, ou se eu não quero dialogar para não ceder a minha opinião, se eu quero evitar, então já há naquele relacionamento, seja ele familiar, seja ele conjugal, já há aí uma ruptura, um certo distanciamento. Obviamente, bispo, que diálogo não é uma coisa fácil, né? No nosso tempo, no tempo que nós vivemos, no tempo aí da net, internet, Facebook, Twitter. Nesse período, onde as informações só são lançadas, não se perdeu, mesmo com o olho eletrônico, a câmerazinha lá no computador, mas se perdeu muita coisa. Então, está se deixando de lado essa questão de diálogo, mesmo porque o diálogo, a base para que ele aconteça, como eu penso ele deve acontecer, e mesmo nessa base, quando há amor, né, eu acho que há muitos fatores que interferem. Eu vou falar da minha vida, do meu relacionamento com a minha mulher, com a minha esposa. Então, é tão importante sentar, dialogar, mas até a nossa própria vida. Quantas vezes nós ficamos sem tempo para sentar e dialogar? Os períodos da vida, os momentos da vida em que nós ficamos não no Twitter, não no Facebook, mas nós usamos o princípio tete a tete. Nós ficamos mandando uma curta mensagem um para o outro. Olha, eu estou aqui, eu vou ali. E a gente tem que conseguir esse tempo, porque como nós estamos aqui gastando um tempo, o diálogo tem que haver esse tempo. Uma pessoa que resiste é mais um fator de complicação, não é? Na verdade, nós temos que nos aprimorar numa arte que nós estamos deixando de lado, que é de desenvolver, de valorizar o diálogo, né? A segmento da sociedade que a gente ouve, não, olha, nós precisamos discutir a relação. Tem essa expressão? Todo mundo no casamento tem uma hora que tem que parar e para conversar, dialogar, discutir a relação no sentido de ouvir o outro
e também poder expressar. Será, bispo, que a dificuldade de estabelecer um diálogo aberto não seria o receio de uma das partes de perder? Porque você corre o risco. Eu acredito que sim, que a gente muitas das vezes foge para perder aquilo que nós achamos que nós temos. Porque a pessoa que quer fugir para não perder aquela posição, na verdade ela já não tem essa posição, na verdade, ela já não desfruta mais, né? Às vezes até para outra parte é mais conveniente fugir, né? Falando como pastor, falando como conselheiro de casais, quantas vezes a gente vê que os problemas que existem num relacionamento conjugal, num relacionamento familiar, seria tão fácil de resolver com o que nós podemos rotular de um simples diálogo. Mas aí entra um outro fator que me parece muito importante. Eu penso que a dificuldade que se tem em dialogar é porque nós temos dificuldades em ouvir. Então, o ouvir está atrelado, né? Aliás, a Bíblia é muito sábia quando diz que a gente tem que aprender a ouvir antes de falar. Então, nesse contexto aí, a dificuldade que nós temos em ouvir o outro, ela parece que cria um bloqueio, ela dificulta qualquer invasão. Não, eu já tenho meu ponto de vista firmado e eu não vou abrir mão dele. Então, o diálogo torna-se, na maioria das vezes, um monólogo. Será que isso não é também, a gente não pode transportar isso na nossa relação com Deus? Com certeza, com certeza. Hoje, nós, eu digo, a igreja, somos ensinados, somos fomentados a não ter comunhão com Deus. Porque eu acho que a palavra diálogo, ela faz parte do conjunto daquilo que nós chamamos de comunhão. Comunhão. É impossível se ter comunhão sem que haja uma troca de opiniões, uma conversa, um interesse, o que o outro pensa, o que a pessoa pensa, o que a pessoa está sentindo. Então, isso tudo está dentro desse contexto aí que nós estamos falando, não é? E eu penso que tem essa questão da natureza humana. Todo mundo fala, e essa verdade que, não sei se esse é um princípio só do meio evangélico, que nós nascemos com 2 ouvidos e uma boca, que é para ouvir mais e falar menos, né? E esse ponto que o bispo tocou, então, dessa capacidade de ouvir, né? Nós estamos tão inflacionados em correr, em lutar, em nos impor. Nós estamos numa corrida para o topo de um lugar que a gente nem sabe exatamente o que é aquele topo, o que é aquela posição, não é? E aí há toda essa perda de valores, de relacionamentos, de amizades e muito mais com Deus. Somos instigados a declarar, a ordenar. A comunhão com Deus tem se resumido a uma lista de pedidos e de imposições que, entre aspas, pela fé, nós estamos fazendo para Deus. O que me encanta na história de Jesus é que ele dialogou com muitas pessoas, mas nunca tentou convencer ninguém. Ele simplesmente expunha suas verdades, deixava as pessoas falarem e, graças a Deus, que todas elas foram convencidas a mudar de vida. Espero que você coloque em prática isso, que você tente dialogar, conversar, falar, sem impor a sua vontade, sem impor os seus conceitos. Queremos agradecer mais uma vez a presença do Bispo Miguel aqui conosco no Viva a Vida, que é levado ao ar todos os sábados neste horário. Sábado que vem a gente volta com mais um programa. E eu volto daqui a pouquinho para conversar com você e falar ainda mais um pouco da importância desta virtude que se chama dialogar. Não saia de onde você está, fique conosco, nós voltamos em seguida. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita,
um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O silêncio das mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. Antes de nós terminarmos, sempre trazemos uma palavra, algumas vezes acompanhando o assunto que foi ventilado no nosso diálogo, outras vezes uma palavra que Deus planta no coração da gente. Mas eu vou continuar falando sobre o diálogo, conforme nós conversamos há pouco. A Bíblia afirma, queridos, que Deus não age pela força, Deus não age pela violência, na tentativa de nos convencer a respeito de uma mudança de vida. Aliás, nas palavras do profeta Zacarias, um dos profetas de Deus, há um texto que diz assim: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não por força nem por violência. Deus não usa esse tipo de instrumento para nos tentar comover ou pelo menos tentar mudar a nossa cabeça. Isso significa que Deus tem outros meios, age de uma outra forma. E como nós comentamos, Deus simplesmente abre para a gente um diálogo, como o fez com um dos homens eruditos da época, um dos homens importantes lá da sinagoga. Deus não tentou argumentar filosoficamente, teologicamente, muito embora ele pudesse fazer isso. Não. Chegar ao nível intelectual daquele homem, mas Deus simplesmente abriu um diálogo. Um dia, Nicodemos, um desses personagens, esse homem importante, manifestou assim um desejo de conhecer a Jesus. E foi estabelecido entre Nicodemos e o Senhor, um diálogo. Eles começaram a conversar. E mais uma vez eu quero enfatizar, Jesus em nenhum momento ali tentou convencer Nicodemos com argumentos, com estratégias, para que ele pudesse ser convencido de que havia uma outra vida, uma outra, vamos chamar religião, preparada para ele, muito melhor do que aquela que ele professava. Jesus simplesmente mostrou para Nicodemos, que era um homem religioso, que ele poderia entrar num novo sistema de vida. O apóstolo João, também um dos escritores sacros, ele registrou esse diálogo. Jesus volta-se para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, ninguém, e ele foi bem explícito, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aí Jesus complementou: porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, disse ele, é Espírito. A partir desta afirmação, estabeleceu-se uma conversa, estabeleceu-se um diálogo, sem nenhum dos dois tentar persuadir o outro, sem nenhuma interferência, eu diria, humana, sem nenhum artifício religioso. Hoje a gente tenta ganhar pessoas através de uma argumentação, através de estratégias, ou até mesmo através de trocas. Infelizmente a igreja entrou nesse mercado de se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Se você se entregar a Deus, se você der a Deus isso, se você der a Deus aquilo, Deus vai colocá-lo como cabeça, não como cauda. Então virou hoje uma miscelânea, uma coisa tão estranha, na tentativa de quê? De alcançar a pessoa, de trazê-la à consciência de que ela precisa de Deus. Mas Jesus não trabalhou com Nicodemos neste contexto, não trabalhou nesta dimensão.
quero dizer para você que a mesma estratégia foi usada por Jesus para ganhar o coração de uma mulher. Não só de Nicodemos, mas uma mulher que vivia fora das normas sociais da sua época. É a conhecida mulher chamada mulher samaritana. Essa mulher foi alcançada através de uma conversa muito informal, né? Mas que foi conduzida pela sabedoria de Jesus. Estava um calor muito grande, volta de meio-dia. Jesus se aproxima de um poço, a mulher vem tirar água e Jesus disse: você quer me dar um pouco de água? Ele, que era o autor de todas as coisas, se colocou no nível da mulher e pediu ajuda. Você quer me dar um pouco de água? Estabeleceu-se aí uma conversa, estabeleceu-se aí um diálogo, né? E esse diálogo mudou radicalmente a vida, não só daquela mulher, mas mudou a vida de muitas outras pessoas que ouviram dela aquele testemunho. É muito importante que você entenda que a igreja, principalmente a igreja, vamos dizer assim, de um modo geral, tem a sua argumentação. Nós pregamos, nós falamos, nós incentivamos, mas nós não temos o direito de violentar, de invadir a sua vida e de tentar convencê-lo ou convencê-la, se você é mulher que está me ouvindo, a respeito de uma posição. Não, o que você está fazendo é errado, o certo é o que eu estou fazendo. Não é por aí. O propósito deste encontro Viva a Vida não é de convencimento. Nós estamos aqui, por isso temos um diálogo antes, uma conversa, um bate-papo, na tentativa de esclarecer melhor situações que são comuns no nosso dia a dia. Nós estamos aqui para conversar com você e dizer para você: olha, há uma possibilidade de uma nova vida. Há condições de você encontrar respostas para todas as suas perguntas. Há situações que para você parecem impossíveis, há situações que você jamais imaginou ser possível resolver. Deus pode, através de uma conversa, de um diálogo, de um bate-papo com você. Está em suas mãos receber essa nova vida. Nós estamos, de uma certa forma, conversando. Eu estou monologando, porque só eu falo, mas você pode me responder, né? Pode conversar com você mesmo e pode dizer: não, é verdade o que o pastor está dizendo. Deus tem algo novo para você e Ele não vai torcer o seu braço para você aceitar todas as promessas que Ele tem feito. Aproveite este momento, acerte a sua vida, coloque-se nas mãos de Deus e deixe Deus acrescentar o melhor que Ele tem para você. Sábado próximo a gente volta com mais um programa, mais uma conversa, mais um diálogo, mais uma oportunidade de acrescentar algo à sua vida. Até lá, um bom domingo, esperamos você em uma das nossas igrejas ou até novamente nos encontrarmos. Aqui fica o Bispo Tito dizendo que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.